Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre o Revit. Cara, e como tem sido o jogo, a integração dele com o Cloud, né? Essa IA aí que realmente tem se mostrado fora da curva, principalmente para quem trabalha no setor arquitetônico, não importa se artista 3D, ou quem trabalha com a parte somente de arquivis, né? Ou, enfim, seja arquitetos, engenheiros, o fato é que você sabe muito bem. Dominar o Revit leva um tempinho, leva uma curva de aprendizado. E pensa comigo, muitas vezes você está trabalhando em conjunto com alguém que não domina o Revit. O cara até sabe modelar, sei lá, no Max, no Blender, no SketchUp, mas chegou no Revit, o cara trava, o cara não sabe o que é prancha, o cara não sabe o que é família de blocos, o cara não faz a menor ideia do que são a parte de documentação, o que é vista, etc e tal. E às vezes ele nem precisa ter a obrigação de saber, né? Ele só precisa acessar de repente o que ele precisa modificar, trabalhando em conjunto com você e beleza, e tá tudo bem. Só que o que acontece, ou muitas vezes, digamos, né, o artista 3D, ele vai só finalizar o projeto vindo do arquiteto para poder dar um up, para poder dar um grau de realismo, ou até muitas vezes fazer uma maquete interativa, por exemplo, no Twinmotion, na Unreal Engine e tudo mais, né? Cara, isso é muito jogo, só que assim, o que acontece? Muitas vezes a curva de aprendizado que a pessoa vai ter que ter para poder manipular um arquivo vindo do Revit leva um tempinho, né? Enfim, só que com o Cloud ele simplesmente botou essa curva de aprendizado para as cucuias, ou seja, resumindo para o beleléu. Ele jogou fora, jogou no lixo essa curva de aprendizado. Porque o que acontece? Agora com o Cloud ele tem vários conectores, um deles se chama PyRevit, olha o nome, que literalmente você consegue montar, você consegue acessar o Revit e fazer isso através do Cloud. Você manda os comandos, você chega lá, eu quero que crie um apartamento, sei lá, de 48 metros quadrados, com 2 suítes, enfim, dentro de um estilo moderno, e aí o Revit vai fazendo isso. Na realidade, o Revit vai fazendo isso recebendo os comandos do Cloud. Sim, eu estou falando de você, inclusive, do jeito que você está vendo, esse projeto inclusive que você está vendo, é um projeto totalmente vindo com comandos do Cloud. Modelagem, a parte de infraestrutura, como escada, formas de acesso, portas, janelas, mobiliário, família de blocos, tudo que você puder imaginar, aplicação de texturas, iluminação, vistas, criação de pranchas, família de blocos, tudo que você puder imaginar. Ou seja, peraí, você está dizendo para mim que o Cloud faz tudo isso que eu estou vendo atrás? Exato. Então, quer dizer, pensa comigo, olha só, antes você tinha que gastar uma curva de aprendizado, principalmente, digamos, você tem um projeto que você tem que modificar ele e você não domina o Revit. Ou mesmo você que domina o Revit, que é arquiteto, que, enfim, que é artista 3D, você tem que fazer modificações de forma rápida, né? O que é o jogo do Cloud? É você conseguir criar skills. Eu não estou falando mais de prompt. Isso já, se você está pensando em prompt, quando se fala de IA, é porque você ainda está usando a IA como se fosse uma bicicleta, não como se fosse um carro de Fórmula 1. Você não está sabendo usar, tá? Então o que acontece? Você consegue montar skills, habilidades. Então eu consigo criar habilidades em termos de modelagem, texturas, que é o mapeamento, né? Criação de documentação, topografia de terreno, criação aí de mobiliário, de móveis, ou seja, eu já ter uma skill significa o quê? Habilidade, significa habilidade. Então eu consigo colocar habilidades é como se eu estivesse montando um agente virtual. Um agente virtual nada mais nada menos é do que um conjunto de habilidades que se conversam. Ponto. Isso é um agente virtual. E é claro que tudo isso, qual é o sangue, qual é o protocolo que faz tudo isso se comunicar? A inteligência artificial. Então, no Cloud você consegue montar as suas skills. E o que é interessante frisar? Ele vai pegando seu jeitão de trabalho. Ele vai entendendo que de repente você é um cara que está muito direcionado, por exemplo, para fachada predial, ou condomínios, ou interiores, ou enfim, edificações desse porte, que é casa de alto padrão. Enfim, ele vai pegando seu jeito de trabalhar. E o que acontece? Ele vai girando um em relação ao outro, ou seja, ele vai girando o que tem no mercado em relação ao seu dia a dia. E aí ele vai se conectando, ele vai falar, cara, esse piso aqui, o ideal seria um travertino romano, ou esse outro aqui, essa suíte seria melhor um laminado, e por aí vai. Ele vai, e assim, ele abre opções. Eu não estou falando, cara, de texto apenas. E o que é legal do Cloud? Ele cria infográfico, ele cria dashboard em cima do seu projeto, com documentação, com medidas,
com opções alternativas para você simplesmente clicar lá. É como se ele montasse um mini sisteminha. Você clica lá e ele executa. Então, quer dizer, é muito insano e é muito jogo. E é por isso que a gente fez um curso direcionado somente para usar o Cloud com o Revit e o SketchUp. O foco maior é Revit, mas o SketchUp conversa de forma nativa com o Cloud. Então, quer dizer, a gente vai fazer um curso para o Revit com o Cloud e outro para o Scratch. Não faz sentido. Faz o trisal aí. Faz o trisal, o melhor dos três mundos, né? Ou seja, o Scratch e o Revit dançando no ritmo do Cloud. Doido. Mas hoje o Revit 2027, que inclusive a gente usa a versão 2027. Hoje a versão 2027 do Revit já tem IA. É uma porcaria. Tá? Eu já testei. Inclusive tem tutorial aqui. Ele é só para selecionar vistas, pranchas, male, ele tenta modelar alguma coisa, mas para ser essa família de blocos já dar ruim, para criar vistas também. Cara, eu vou dar real, ele é só um facilitador para você acessar partes do projeto, só isso. Se você precisar ir mais a fundo, ele tá muito raso, essa é a verdade. E eu acho que foi uma burrice do pessoal da Autodesk, porque, cara, o lance de IA já está aí mais de 3 anos bombando. É tendência, não é uma febre do momento, não é uma modinha. Pelo valor que o pessoal da Autodesk cobra, em termos de licença do Revit, eles tinham obrigação de já trazer uma solução top. Você entendeu? Porque assim, não é barato. Não é 1.000, 2, 3, 4 mil, não. Qualquer licença de software da Autodesk é entre 7 e 10 mil reais, irmão. Então eu acho que o mínimo que eles podiam fazer é o seguinte, tá aqui, mesmo que fosse uma IA treinada, uma IA de terceiro, mesmo que fosse um Cloud ou um ChatGPT, mas que trouxesse o agente virtual já treinado. O que é o agente virtual? É aquilo que eu falei para vocês. Tudo isso daqui, gente, que vocês estão vendo, tá? É via Cloud, tá? Só para deixar claro. O lance do ChatGPT é simples. ChatGPT não, o lance do agente virtual é que ele automatiza seus processos. Então você vai dormir e você fala para ele, cara, eu quero um apartamento assim, assim, assim. Você pode passar medidas ou não, mas aí você pode chegar e falar para ele, cara, me faz umas 3 opções de casas de alto padrão para eu apresentar amanhã para o meu cliente. Ele pega e manda ver, com mobiliário, com tudo. Você não vai ter que descrever nada. Você já consegue montar presets. Ou seja, você já consegue montar comandos que ele simplesmente vai ficar executando. Aí sim, aí você vai dormir, tomar café, fazer qualquer coisa, porque ele vai ficar fazendo isso você tem que estar com o Revit aberto, o Cloud numa tela, e aí você vai sentir muita necessidade de ter 2 monitores, tá? Ou aquele grande curvo de 32 polegadas, acho melhor um maiorzinho, mas enfim, 32 polegadas dá para brincar. O legal e interessante é ter pelo menos 2 de 22, tá? Eu só trabalho assim, na esquerda você deixa rodando o Cloud, na direita você deixa o Revit com o projeto aberto, bota e aciona o agente virtual e fica se brincando a noite toda, entendeu? E aí você vai dormir, vai fazer qualquer coisa, cara, você vai ganhar um tempo fenomenal. E aí também você vai sentir a necessidade de ter um segundo computador, porque aí você deixa as coisas acontecerem e de repente no outro computador você finaliza outros projetos, ou inicia outros projetos, ou faz outras coisas, mas aí você já ganha tempo, performance e opções. É disso que eu estou falando. Então assim, eu estou deixando aqui o link do curso de Revit SketchUp com Cloud, onde a gente do zero mostra para você como fazer tudo isso que você está vendo e tudo isso que eu acabei de mencionar. E fica à vontade para entrar no nosso grupo, estou deixando o link aqui abaixo de inteligência artificial, onde todo mundo troca dicas, compartilha projetos, tem bastante escritório de arquitetura lá, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá ok? Dúvida, entre em contato conosco via WhatsApp.